Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, LC 563, C 483 a.C., foi, segundo a lenda, um príncipe hindu que renunciou à sua posição e riqueza para buscar a iluminação como um asceta espiritual. Atingiu seu objetivo e, ao pregar seu caminho para os outros, fundou o budismo na Índia, no século VI e V a.C. Os eventos de sua vida são em grande parte lendários, mas ele é considerado uma figura histórica real e um contemporâneo mais jovem de Mahavira, também conhecido como Vardhamana, LC 599, 527 a.C., que estabeleceu os princípios do jainismo pouco antes da época de Siddhartha. De acordo com textos budistas, uma profecia foi dada no nascimento de Siddhartha de que ele se tornaria um rei poderoso ou um grande líder espiritual. Seu pai, temendo que ele se tornasse o último caso fosse exposto ao sofrimento do mundo, o protegeu de ver ou experimentar qualquer coisa desagradável ou perturbadora durante os primeiros 29 anos de sua vida. Um dia, ou ao longo de alguns, ele escapou das defesas de seu pai e viu o que os budistas chamam de 4 sinais: um homem idoso, um homem doente, um homem morto, um asceta religioso. Por meio desses sinais, ele percebeu que ele também poderia ficar doente, envelhecer, morrer e perder tudo o que amava. Ele entendeu que a vida que estava vivendo garantia que ele sofreria e, além disso, que toda a vida era essencialmente definida pelo sofrimento de carência ou perda. Ele, portanto, seguiu o exemplo do asceta religioso, tentou diferentes professores e disciplinas e, finalmente, atingiu a iluminação por seus próprios meios e se tornou conhecido como Buda, o desperto ou iluminado. Depois, ele pregou seu caminho do meio de desapego dos objetos dos sentidos e renúncia à ignorância e ilusão por meio de suas 4 nobres verdades: a roda do devir e o caminho óctuplo para a iluminação. Após sua morte, seus discípulos preservaram e desenvolveram seus ensinamentos, até que eles foram espalhados da Índia para outros países pelo rei Maurya Ashoka. Siddhartha nasceu em Lumbini, no atual Nepal, durante uma época de transformação social e religiosa. A religião dominante na Índia na época era o hinduísmo, Sanatan Dharma, ordem eterna. Mas vários pensadores do período começaram a questionar sua validade e a autoridade dos Vedas, as escrituras hindus, bem como as práticas dos sacerdotes. Em um nível prático, os críticos do hinduísmo ortodoxo alegaram que a religião não estava atendendo às necessidades das pessoas. Dizia-se que os Vedas eram recebidos diretamente do universo e não podiam ser questionados. Mas essas escrituras eram todas em sânscrito, uma língua que as pessoas não conseguiam entender, e eram interpretadas pelos sacerdotes para encorajar a aceitação do lugar de alguém na vida, não importa quão difícil ou empobrecido, enquanto eles próprios continuavam a viver bem com doações do templo. Em um nível teológico, as pessoas começaram a questionar toda a construção do hinduísmo. O hinduísmo ensinava que havia um ser supremo, Brahman, que não apenas havia criado o universo, mas era o próprio universo. Brahman havia estabelecido a ordem divina, mantido essa ordem, e havia entregue os Vedas para permitir que os seres humanos participassem dessa ordem com entendimento e clareza. Entendia-se que a alma humana era imortal e que o objetivo da vida era realizar o karma, ação, de acordo com o Dharma, dever, para se libertar do ciclo de renascimento e morte, samsara, e atingir a união com a superalma, Atman. Também se entendia que a alma seria encarnada em corpos físicos várias vezes, repetidamente, até que finalmente se atingisse essa libertação. Os sacerdotes hindus da época defendiam a fé, que incluía o sistema de castas, como parte da ordem divina. Mas, à medida que novas ideias começaram a circular, mais pessoas questionaram se essa ordem era divina, quando tudo o que parecia oferecer eram rodadas intermináveis de sofrimento. O acadêmico John M. Kohler comenta:
De uma perspectiva religiosa, novas formas de fé e prática desafiaram a religião védica estabelecida. A principal preocupação que dominava o pensamento e a prática religiosa na época do Buda era o problema do sofrimento e da morte. O medo da morte era um problema especialmente agudo, porque a morte era vista como uma série interminável de mortes e renascimentos. Embora a solução do Buda para o problema fosse única, a maioria dos buscadores religiosos naquela época estava engajada na busca por uma maneira de obter a liberdade do sofrimento e da morte repetida. Muitas escolas de pensamento surgiram nessa época em resposta a essa necessidade. Aquelas que apoiavam o pensamento hindu ortodoxo eram conhecidas como Astika, existe, e aquelas que rejeitavam os Vedas e a construção hindu eram conhecidas como Nastika, não existe. Entre as escolas Nastika que sobreviveram à época e se desenvolveram estavam Charvaka, Jainismo e Budismo. Siddhartha Gautama cresceu nessa época de transição e reforma. Mas, de acordo com a famosa lenda budista sobre sua juventude, não teria conhecimento de nada disso. Quando ele nasceu, foi profetizado que ele se tornaria um grande rei ou líder espiritual, e seu pai, esperando pelo primeiro, escondeu seu filho de qualquer coisa que pudesse ser angustiante. A mãe de Siddhartha morreu uma semana após seu nascimento, mas ele não tinha consciência disso. E seu pai não queria que ele experimentasse nada mais enquanto crescia, que pudesse inspirá-lo a adotar um caminho espiritual. Siddhartha vivia entre os luxos do palácio. Era casado, tinha um filho, e não lhe faltava nada como herdeiro aparente de seu pai, até sua experiência com os 4 sinais. Quer ele tenha visto o homem idoso, o homem doente, o homem morto, e o asceta em rápida sucessão, em um único passeio em sua carruagem, ou carruagem, dependendo da versão, ou ao longo de 4 dias. A história relata como, com cada um dos 3 primeiros, ele perguntou ao seu motorista: "Eu também estou sujeito a isso?" Seu cocheiro respondeu, dizendo-lhe como todos envelheciam. Todos estavam sujeitos a doenças e todos morriam. Refletindo sobre isso, Siddhartha entendeu que todos que ele amava, cada objeto fino, todas as suas roupas grandiosas, seus cavalos, suas joias um dia estariam perdidos para ele. Poderiam estar perdidos para ele a qualquer hora em qualquer dia, porque ele estava sujeito à idade, doença e morte, assim como todos os outros. A ideia de uma perda tão tremenda era insuportável para ele, mas, ele percebeu, o asceta religioso, tão condenado quanto qualquer um, parecia em paz, e então perguntou por que ele parecia tão contente. O asceta disse a ele que ele estava seguindo o caminho da reflexão espiritual e do desapego, reconhecendo o mundo e suas armadilhas como ilusão. E, portanto, não estava preocupado com a perda, pois ele já havia dado tudo. Siddhartha sabia que seu pai nunca permitiria que ele seguisse esse caminho. E, além disso, ele tinha uma esposa e um filho pelos quais era responsável, que também tentariam impedi-lo. Ao mesmo tempo, porém, o pensamento de aceitar uma vida que ele sabia que acabaria perdendo e sofrendo por ela era insuportável. Uma noite, depois de olhar para todos os objetos preciosos aos quais ele estava apegado e sua esposa e filho adormecidos, ele saiu do palácio, deixou suas roupas finas, vestiu as vestes de um asceta e partiu para a floresta. Em algumas versões da história, ele é auxiliado por meios sobrenaturais, enquanto em outras, ele simplesmente vai embora. As críticas a esta história geralmente incluem a objeção de que Siddhartha não poderia ter passado 29 anos sem nunca ficar doente, ver uma pessoa mais velha ou ter consciência da morte. Mas isso é explicado pelos estudiosos de 2 maneiras. A história é simbólica das condições que causam, aliviam o sofrimento. A história é uma construção artificial para dar ao budismo um passado ilustre. Muito provavelmente a verdade da lenda dos 4 sinais é simbólica e não literal. Em primeiro lugar, eles podem simbolizar crises existenciais na vida de Siddhartha, ocasionadas por experiências com doença, velhice, morte e renúncia. Mais importante,
Esses 4 sinais simbolizam sua chegada a uma compreensão profunda da verdadeira realidade da doença, velhice, morte e contentamento. E sua convicção de que paz e contentamento são possíveis apesar do fato de que todos vivenciam velhice, doença e morte.